Que a graça e a paz do Senhor alcance você no dia de hoje. No último vídeo, eu estava relatando um pouco, sobre a minha trajetória dentro da instituição em que eu fazia parte. E eu casei com meu esposo, Nós fomos, assim que a gente casou, a gente já foi embora. E até um determinado tempo, eu acreditei. Estava vivendo ali naquela instituição, fazendo tudo para Deus, E eu tenho a certeza absoluta. Quando você vive dentro de uma instituição, enganado, mas com seu coração aberto, quando você vive dentro de uma instituição de regras, de religião, de lei, de imposições de homem, e você está com seu coração puro, Deus ele te abençoa. Deus ele te abençoa. Então assim, a gente viveu por um tempo, E engraçado que eu casei e eu tenho a plena certeza de que o que eu vivi nos 4 para 5 meses do meu casamento, nesse lugar que a gente foi, eu tenho uma certeza absoluta que Deus permitiu. Para quê? Para que eu viesse entender que ali dentro tinha pessoas de todo tipo, Porque quando eu era obreira, eu tinha um pensamento assim. Não que as pessoas lá dentro fossem perfeitas. Não são perfeitas, nós não somos perfeitos. Mas eu acreditava assim, que as esposas de pastor eram pessoas que transmitiam Deus, E eu tive logo o desprazer de ver que as que eu estava trabalhando no momento, se salvava ali 2. Se salvava 2 do meu convívio, que eu convivi perto, Porque o restante só a graça. Mas eu não tô aqui para falar, Nem citar nomes, nada disso. E eu passei por coisas ali, esposas de pastores que me chamou porque nova de casada, Nova de casada você não tem moral para nada. Nem depois que você tá velha você tem, mas quando eu casei, novo de casado, não tinha moral nenhuma. E meu esposo foi tomar conta do grupo jovem e eu fui, trabalhar com mais algumas outras. E passado o primeiro mês, segundo mês, eu acreditei que eu tinha intimidade, pouca ainda, mas que eu tinha intimidade para brincar, para falar, com respeito, tudo com respeito. Eu nunca faltei com respeito com nenhuma das que eu já trabalhei. E aquela que dizer o contrário está mentindo, Muito pelo contrário, fui muito desrespeitada, mas sempre procurei, sabe? Respirar fundo. Respondi à altura a quem precisou, Coloquei quem precisava ser colocado no lugar, no seu lugar. Tudo numa boa, tá? E eu brinquei com uma delas, Já com tempo de obra. E ela não gostava da brincadeira, mas nunca me falou nada. Moral da história. Um determinado tempo passado, a responsável de todas mandou uma delas me chamar a atenção, Porque ela, a responsável, a esposa do pastor responsável, da onde eu estava, não gostava do meu jeito, não gostava da minha personalidade, não gostava do meu andar, Mas o que? Jesus não agradou todo mundo, minha filha, não vai ser eu que vou agradar. Mas, e aí, essa segunda não teve coragem de me chamar, porque eu não sei, mandou essa mais velha. E ela me chamou, Me chamou e assim, acabou com minha raça. Disse que eu não era uma mulher espiritual, que eu era carnal, que eu brincava com ela pra pirraçar ela, que eu sabia que ela não gostava da brincadeira. Uma brincadeira que todo mundo brincava, tá? Um apelidozinho que botaram, porque ela era branca, simpática, dos olhos azul, e fazia uma brincadeira com ela e eu achei que eu podia cair na gaiatice, na besteira de brincar. E a única coisa que eu disse pra ela foi que eu brincava com ela, mas nunca brinquei faltando com respeito, nem brinquei achando que ela não gostava da brincadeira.
mas que eu não iria brincar mais. A única coisa que eu respondi, diante de tudo que ela me disse. Então, ali naquele momento, eu percebi que eu estava lidando com pessoas que não eram de Deus, que eram pessoas que tinham posições, cargos e que se aproveitavam disso. E o tempo passou, a gente foi embora e a nossa trajetória começou, né? E eu entendi com quem eu podia contar lá dentro, com quem eu não podia contar, quem eu podia confiar e quem eu não podia confiar. E o tempo passou, os anos passou, a gente viajou por alguns interior aqui na Bahia e chegou um determinado ponto que eu sempre conversava com meu esposo. Coisas que tentam degrinir o seu caráter, a sua imagem, tem limite. Para mim, Manuela, tem limite. Né? A falta de desrespeito para com o outro tem limite. Então, assim, é a mesma coisa que você estar numa empresa trabalhando com um patrão abusivo. Tem limite. Tem limite. Então, eu falava com meu esposo que essas pessoas não ultrapassem esse limite. Porque se elas ultrapassarem esse limite, vai ter problema. Né? Vai ter um problema, assim. Não que eu vou criar, mas eu vou me fechar para essas pessoas e vamos ver o que vai acontecer. E foi o que aconteceu, né? Eu não vou falar aqui porque qual foram as acusações que fizeram para comigo e para com meu esposo. Eu não estou aqui citando a instituição que eu fiz parte, porque eu não vou promover ela, nem vou promover as pessoas que não têm caráter, que lá estão. Não todas, como eu falei no meu último vídeo, não estou generalizando, porque eu conheço pessoas de Deus lá dentro, que assim, são pessoas que eu respeito, são pessoas que eu tenho um carinho e que eu tenho uma admiração, sim. Mas tem muita gente atribulada. E eu não vou citar aqui o porquê, né? Um dos motivos foram acusações que fizeram ao meu respeito e ao respeito do meu esposo. E cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite, comecei a buscar a Deus uma resposta dele em relação àquela situação. Eu sabia que não estava vindo dele. Eu tinha certeza absoluta que aquelas acusações não vinham de Deus. Eu sabia que aquelas perseguições não vinham dele. E comecei a buscar, a me consagrar, a procurar estar mais perto de Deus, a meditar mais na Bíblia. E eu digo a vocês, a graça de Deus foi revelada para mim. Porque quando eu disse a meu esposo que eu não queria mais continuar lá dentro, para ele foi um baque, né? E houve ali aquele atrito, porque ele não queria sair, aquela coisa toda. E eu continuei em oração. Continuei em oração. Ele não queria sair e falou para mim que não queria sair. Mas assim, eu via que ele já estava saturado também. Só que lá dentro é muito mais fácil a manipulação na mente do homem do que da mulher. Né? O homem ele tá ali no calor, no trabalho e ali na evangelização, naquela coisa toda. Ele tem coisas que ele percebe, tem coisas que ele finge que não percebe, né? E aí vai. Mas a pressão maior é sobre, em cima das esposas de pastor. São cobradas por tantas coisas. Se eu fosse citar aqui, dá um livro. Mas a questão toda não é você ser cobrado. A questão toda é a forma que cobra, é a forma que põe cargos em você pesados, é a forma que acusa você de coisas que você não fez, sem provas nenhuma, simplesmente por acusar. As maldições que são lançadas quando você esboça para a direção desejo de sair. E então, eu fui ali em oração com Deus até o dia que aconteceu a gota. O balde transbordou, né? O balde transbordou. E aí eu falei com minha esposa, falei assim, ó, você tem duas opções, ou você ficar sozinho, ou você ir comigo. Pra mim, não dá mais, porque já tinha afetado meu psicológico, já tinha afetado a minha saúde física, mental, emocional. E só quem já passou por isso sabe que eu não estou mentindo, que eu não estou exagerando. E eu falei com ele, eu não pedi a opinião de ninguém da minha família, nem da família do meu esposo. Foi algo entre eu e Deus. Eu e Deus. Então eu busquei, Deus colocou dentro de mim a certeza
de que eu estava fazendo certo, de que eu podia ir, que ia dar certo. E eu fui. E aí, eu e meu esposo, a gente saiu, né? A gente saiu no dia 31 de 2021, foi 2022, não, 2021. A gente saiu no dia 31 de janeiro de 2021, né? 22, fez 4 anos em janeiro desse ano agora, 2025, né? Porque 2022, 2023, 24 e 25, fez 3 anos. Tem 3 anos e alguns meses. E eu digo pra vocês, eu tive medo, eu tive o medo do aqui fora. Eu tive, mas só que eu estava tão focada em buscar a Deus, uma resposta de Deus para aquela situação que a gente estava vivendo, que quando Deus ele revelou a graça dele para mim, o medo sumiu, desapareceu. Eu tive a plena certeza do que eu estava fazendo, eu tinha certeza de que Deus estava à frente e de que iria dar certo, tá? Então assim, eu vou continuar no próximo vídeo, tá? Para não ficar tão longo esse, né? Tá bom? Mas eu declaro para você que a graça do Senhor seja revelada na sua vida. Que Deus te abençoe. Um abraço.